Muito bom dia a todos, mesmo com o frio, sem o sol, mas é um dia, mais um dia. Vamos dar sequência à questão que levantamos ontem, nesta manhã de reflexão, sobre a questão do trabalho e o homem. O trabalho como criador do homem e o homem como criador de trabalho. Ao trabalhar, o homem modifica, cria o mundo e cria a si mesmo, modifica a si mesmo. Transforma a si mesmo à medida que transforma o mundo. Esta é uma relação dialética. Já há muito tempo atrás foi dito que os homens, os estudiosos, muitas vezes estudaram a natureza sem o homem e às vezes estudaram o homem sem a natureza e não chegaram a lugar nenhum. Porque homem e natureza não são duas coisas separadas. O homem é natureza e ao mesmo tempo a ela se opõe, porque o homem é cultura, né? O homem lida com a natureza de um jeito um pouco diferente dos demais animais. Ele não só se adapta, ele recria também, ele avança sobre isso, para o bem e para o mal. Se nós pensarmos que o trabalho é uma exigência da vida, desde que a gente sai da barriga da nossa mãe, né? É um plantio de uma semente que recebemos ao nascer. A criança necessita da atividade para atualizar suas potências, de trabalhar. Ela tem que trabalhar com a boca para desenvolver capacidade de sucção, uma das primeiras coisas. Trabalhar com os braços e mãos para desenvolver a palpação. Trabalhar com as pernas e os pés para desenvolver o andar, o pular, né? O correr. Trabalhar com o nariz para aprender os cheiros. Trabalhar com as pernas e os pés para desenvolver, com os ouvidos para aprender a escutar, com a boca para aprender a falar, de acordo com a cultura. Desenvolve ouvido tonal, ouvido musical, né? Melhorar sua dicção de acordo com a cultura que vive, desenvolver línguas. Tudo isso é trabalho. A gente às vezes pensa que trabalho é só para fim financeiro, só externamente, não. Os nossos órgãos todos estão trabalhando. No momento que estou aqui falando, estão trabalhando dentro de mim uma série de órgãos para que eu possa estar aqui. Então, o homem trabalha a natureza e a natureza trabalha o homem. Se a gente pensar como era o homem dos primórdios, né? Como ele era fisicamente, qual era a sua filosofia de vida, suas ideias, sua religião, suas artes, é bem diferente de hoje, né? A gente costuma questionar o que nós sabemos sobre as figuras de Adão e Eva, por exemplo. Não poderiam ser os primeiros homens sendo um casal de louros bonitos? Possivelmente, né? Os primeiros casais eram rudes, né? Eram pessoas que tinham que se adaptar a trepar em árvores e a coletar alimentos de maneira grosseira, né? Suas mãos, seus pés, seu jeito, muitas vezes eram diferentes. Ainda a gente vê hoje pessoas que são frutos do trabalho que tem, né? O enxadeiro muitas vezes tem a coluna encurvada, a mão muito grosseira pelo instrumento que usa. A mãe cheia de filhos, empencada de filhos, muitas vezes ainda a gente percebe carregando na escadeira, né, os filhos e vai se entortando. O corpo vai se fazendo à medida que ela vai lutando, vai trabalhando. Muitas formas de trabalho vão surgindo e outras vão desaparecendo, né? De enxadeiro passa-se a tratorista. Aqueles que têm essas possibilidades vão galgando esses postos. De lavadeira, de beira de rio, passa agora com a máquina de lavar em casa. As atividades vão se modificando. E com isso vai refinando o homem também, né? Ele vai ficando mais distanciado do trabalho, da maneira árdua de viver nos seus primórdios, né? Se não fosse as relações capitalistas tão desumanas, poderíamos ter um homem muito mais desenvolvido no sentido físico, no sentido da harmonia entre o coração e a razão, no sentido de ter suas necessidades básicas atendidas de um modo muito mais saudável do que vemos hoje. Estamos na era dos computadores, que nos ajudam bastante, da internet, já da TV,
os aviões supersônicos, das viagens espaciais, do laser, da inteligência artificial, das maneiras de lidar com as máquinas, né? Completamente diferente que a gente via antes, né? Para fincar um poste, uma série de homens se juntavam para fincar um poste da CEMIG. Hoje as máquinas fazem quase tudo isto. Nos controles remotos, nas velocidades altas e nas maneiras também, até mesmo de escutarmos músicas com aparelhos muito mais requintados, que nos dão sons que outros aparelhos não davam. Eu me lembro perfeitamente do meu primeiro radinho cheio de chieira e hoje dos meus aparelhos que me dão um som mais puro, estéreo, e com isso o meu ouvido vai ficando mais exigente. Então a gente se modifica, modificando o mundo. Modificando o mundo, a gente se modifica. É isso que eu estou querendo trazer hoje para vocês, para a gente pensar junto, não é? As novas ideias, as novas filosofias sobre o mundo, sobre a gente, são fruto do seu tempo, são históricas. As artes também são históricas. O modo de viver, portanto, vai criando o nosso corpo e nossas ideias. Nosso cérebro vai se modificando, não fisicamente propriamente, mas a mente vai se alterando, né, à medida que vamos lidando com o mundo de uma maneira mais intelectualizada também. E as emoções também vão se modificando à medida que a gente vai lidando com o mundo e com as pessoas de uma outra maneira, socialização diferenciada, né? Então, o mundo tem condições perfeitas hoje de ser um mundo melhor. No entanto, tudo tem dois lados, né? Do outro lado, a gente vê as pessoas estragando o mundo, estragando a natureza, impedindo que ela cumpra o seu papel de ajudar o homem e sendo hoje mudanças climáticas completamente desfocadas daquilo que a gente aprendeu antes. Nem os tempos não são os mesmos, né? É o inverno que não é o mesmo, é um verão que não é o mesmo, porque o homem vai intervindo de tanto, a busca do lucro cego vai intervindo de tal maneira que vai tirando as possibilidades da vida ficar melhor, apesar do desenvolvimento da sociedade industrial. Então que a gente pense que a gente pode usar todas as conquistas de hoje e as que virão para melhorar o mundo em que vivemos. É possível isto, e não para piorar como tem acontecido muitas vezes. Era essa reflexão que trago para esta manhã, compartilhando com vocês. Amanhã a gente continua com o mesmo tema, falando mais sobre o trabalho da criança, o trabalho da mulher e do homem, o trabalho assalariado versus o trabalho chamado por conta, né? Do trabalho que a pessoa produz para si e quando ele trabalha para os outros, né? O trabalho como uma mercadoria, a única mercadoria chamada nobre, que acrescenta valor às outras mercadorias. E, no entanto, o trabalho não tem tido o mesmo valor do que o capital, né? A apropriação da mais-valia por um grupo dominante, cada vez mais grosseira, cada vez mais acentuada, deixando uma parte da população muito grande em estado, não diria de pobreza, mas de miséria, né? O trabalho mental, o trabalho braçal, a gente ainda vê nas avenidas da nossa cidade passando carros de último modelo e passando um homem já velho puxando uma carroça, né? Cheia de papéis, cheia de lixo no meio do trânsito. É uma contradição que nós temos que caminhar em cima dela. Fotografar com a nossa mente, né, como faz o Sebastião Salgado lá com as máquinas dele, e refletir, por que isto? Por quê? Que o mundo não desenvolve de maneira mais igual para todos, né? Não diria igual, mas semelhante pelo menos. Então, por enquanto era isto e amanhã a gente dá continuidade. Muito obrigado pela atenção de vocês.